aqui, tô acompanhando. Você não tá não? O último capítulo da novela. Rony, esse é meu destino. Que loucura, hein? Que situação é essa, família vascaína? Uma galera, Rony acertou com o Galo, vem a Joana de Assis no Sport TV dizendo que o Vasco cobriu a proposta do Galo na ESPN, tá lá no ao vivo. Vasco acerta com o Rony, Vene Casagrande, tudo certo, Rony é jogador do Galo. Que loucura é essa, hein? Enquanto isso, o vascaíno vai entrando, né, numa loucura, podemos dizer assim. Ontem eu comentei aqui com vocês, né, eu vi em algumas páginas no Instagram, galera falando do Max, atacante de lado do Sampaio Corrêa. Aí eu tô vendo aqui os comentários, né, desse vídeo, tem um amigo lá colocando, Pablo Diego, né, me parece que tá se destacando lá no Novo Horizontino de São Paulo. Mas família vascaína, eu tava até acompanhando o programa de ontem, vou até trazer um corte aqui da Jéssica, comentarista da Sport TV, que ela dá um tapa sem mão, pelo menos em mim, tá? Pra gente entender o momento do Vasco, a nossa realidade, eu vou colocar essa questão em cima de mim, um tapa sem mão em mim, e eu vou debater aqui com vocês. Mas nesse programa o Conrado tava falando, cara, não tá dando pra contratar aqui, ali, busca lá embaixo. E de fato isso vai ter que acontecer. Cara, contrata jogador de time pequeno, jogador que fez aí um bom estadual, isso vai acontecer, vai ter que acontecer, porque nesse momento o Vasco não tem opções. O Vasco não tem opções. Ele mesmo falou com o Conrado que se ele fosse Maxime Domingues, se ele fosse Jean Davi, ele ia pedir para sair do Vasco, porque o Carille não coloca, né, eles para jogarem. Quando coloca um jogador de beirada de campo, como na partida contra o Fluminense, foi o Pumita, um lateral direito. Então o Vasco não tem opções de velocidade, só tem um garoto, que é o Alegria. Então vai ter que buscar, realmente, né, aí nos estaduais. Agora, tem essa novela aqui do Rony, que a gente vai trocar uma ideia. Além disso, nesse vídeo, João Vitor. Alexandre Matos quer levar o João Vitor para o Cruzeiro. Segundo algumas informações, o jogador balançou proposta, projeto, e esse é um debate muito bom, porque, olha, é muito dinheiro que o Vasco ainda deve para o Benfica. Aí você olha para as atuações, né, do João Vitor, mas você entende que ele é o melhor zagueiro do Vasco. Como é que você faz isso aí, família vascaína? Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dá aquela força pro Thiagão, né, tentar chegar à marca aqui no canal de 70 mil inscritos. Família, desculpa aqui se eu não falei direito, eu tô lendo aqui para ver se acontece mais algum, né, capítulo dessa novela aí do Rony. Mas vamos seguir aqui a nossa resenha. Eu tava vendo essa informação aqui da galera da UOL falando da possibilidade do Vasco colocar um papel colorido aí no bolso com o jogador Lucas Eduardo. Tá na tela. Sem espaço no elenco profissional, Lucas Eduardo, de 21 anos, está na mira do Philadelphia Union da MLS. O jogador tem contrato com o Vasco da Gama até 2027 e disputou apenas 3 partidas pelo time principal. Devido à pouca minutagem, o gigante não descarta negociá-lo. Sua multa rescisória para o exterior é de aproximadamente 60 milhões de euros, cerca de 322 milhões na cotação anual. Para transferências dentro do Brasil, o valor da multa é de 53 milhões. Está aí, né, um jogador muito bem comentado na base do Vasco, me parece sempre foi um jogador de destaque, líder, né, nas categorias de base, e nesse momento, né, pelas opções que a gente tem aí, é um jogador que dificilmente vai ter oportunidades, né, no decorrer do ano. Se não conheço muito, né, o Lucas Eduardo, quando teve oportunidade no profissional, sempre jogando pouco, né, entrando no decorrer dos jogos, mas é aquele papo que a gente teve aqui ontem, né? Claro, o Lucas Eduardo não vai ser esse jogador que vai segurar essa bronca, mas o Fábio Carille, ele vai precisar entender que num primeiro momento, né, depois de tentar essa questão de ter mais posse de bola, de jogadores mais qualificados, isso não deu certo. Então ele vai ter que buscar jogadores que possam acrescentar mais fisicamente. O Lucas Eduardo poderia ser um jogador com esse perfil? Não sei, mas família, se pintar uma proposta aqui interessante pelo jogador, eu acho que o Vasco tem que dar linha na pipa, porque isso é importante, né? Os grandes clubes fazem isso, vendem ali as suas promessas e conseguem, né, contratar um jogador com uma idade, sei lá, 25, 26, 27, para performar num primeiro momento. Isso está funcionando para alguns clubes aqui no Brasil. É aquele papo que a gente sempre tem, né? Que o Vasco vende mal, infelizmente, por vários motivos, questão financeira, o time não chega longe nas competições, e aí você não tem aquela vitrine importante, né? Para valorizar, ó, aqui, ó,
né? A questão financeira também é um papo que influencia, né? Pinta uma proposta e você já fica, pô, caramba, tem que vender. Então, assim, vamos aguardar essa situação aí do Lucas Eduardo, família vascaína. Eu queria puxar um papo aqui sobre o Rony. Enquanto isso, eu tô acompanhando aqui a galera do grupo de membros, né? Falando. Rony fechou com... E aqui, ó, Joana de Assis. Rony fechou com o Vasco 4 anos. Agora tá na mão do Palmeiras. Ih, que novela é essa? Vou mostrar isso aí pra vocês. Estou aqui no ao vivo acompanhando essa novela. Mas o que acontece, família vascaína? Vou mostrar pra vocês aí essa postagem, né? Agora há pouco, a Joana de Assis entrou ao vivo ali no Sport TV e dizendo, né, que o Vasco cobriu a proposta do Atlético Mineiro e pode atravessar a negociação por Rony. O Cruz Maltino superou a oferta do Galo nos valores oferecidos para o Palmeiras e também para o atacante. A proposta do Clube Mineiro já era considerada muito boa. Rony havia dado sim para o Atlético Mineiro, mas o negócio ainda não foi fechado e pode ter reviravolta. Essa postagem agora há pouco aqui da galera lá do grupo de membros, acho que é o César, né, César? Mandou aqui agora no grupo, vou mostrar aí para vocês, ó. Rony fechou com o Vasco, 4 anos, agora tá na mão do Palmeiras. Se essa informação aqui ela for verdadeira, o Vasco acertou com o jogador, é aquela questão que o Pedrinho falou, né, que tem um valor, tem 25 milhões para gastar no ano, então você tem que pagar, sei lá, uma merreca aqui, um outro valor, né, mais um valor no próximo ano, mais um valor no terceiro ano, e assim vai para tentar fechar com esse jogador. O que pode acontecer, e eu não sei, né, se a proposta do Galo é aqui, na hora, toma, fechou. Vida que segue. E aí o Palmeiras pode pesar em relação a isso, né, família vascaína? Um outro ponto que eu estava vendo, até lá no Jorge Nicola, falando que o Rony já estava, né, acertado com o Galo, é a questão dos jogadores que estão lá, né? Gabriel Menino, Scarpa, Daverson, ele trabalhou já com o Cuca, então isso também poderia pesar na decisão do Rony em fechar com o Atlético Mineiro. Família, é aquele papo, né? Com certeza, se acontecer aqui um chapéu, o Vasco conseguir acertar com esse jogador, vai ter aquele papo da questão financeira, né? Pagar mais de 1 milhão, né, pro Rony, porque entendo que é isso, porque o Galo ofereceu 1 milhão, batendo algumas metas, 1 milhão e 100. Então o Vasco vai chegar nesse valor, pode ser o desespero também, tá acabando as opções, e o Rony é um jogador que conhece bem aqui o futebol brasileiro. Eu acho que nesse momento, tecnicamente falando, ele tem um encaixe perfeito nesse time do Vasco, ele joga como um segundo atacante, ele faz a recomposição. Eu sei que tem alguma dificuldade técnica na tomada de decisão em alguns lances, mas a característica de força, de velocidade, hoje encaixa perfeitamente com o Vasco. O Vasco tem muita necessidade disso, família vascaína. Então, né, é aguardar essa situação aqui do Rony. Um outro ponto interessante, né, que o Rodrigão até comentou na nossa live, mandar um abraço pra ele, eu acho que foi ele, cara, que falou sobre isso. Poxa, a gente tá aqui reclamando, a gente tá falando que o Rony não vale isso tudo, não vale esse salário, mas o Vasco paga 1,5 milhão pro Bahia. Eu não estou comparando história, eu não estou comparando talento, mas eu, Thiago, se tivesse que apostar entre Rony e Payet, quem ia agregar mais, quem ia render mais com a camisa do Vasco, você pode até discordar de mim, mas eu apostaria de olhos fechados no Rony. Ah, Thiago, mas é pelo que você está vendo do Payet nesse momento. Ué, mas é claro, e o Rony você não viu ainda com a camisa do Vasco, mas não é isso, família. É justamente a questão da característica hoje que faz falta ao Vasco. Por isso que eu apostaria no Rony. Ele pode chegar e de fato não acontecer, não render, não jogar merda nenhuma. Isso pode acontecer. Mas hoje, analisando o elenco do Vasco, é um jogador que tem uma característica e o Payet tem outra. Cara, essa daqui faz falta demais no Vasco, que é a velocidade. Então o Rony chegando no Vasco pode melhorar pro Felipe Coutinho, pra ele dominar, olhar pra frente, aquela bola no passe no ponto futuro e o Rony ganhar em velocidade, fazer um cruzamento ali pro Verratti. Então as características do Rony hoje fazem muita falta no Vasco, diferente, né, das do Payet, que eu acho que precisa também desse jogador como o Rony. Então, assim, a gente tem que pesar também essa questão aí financeira. Deixando aqui a minha opinião, não sei o que vai acontecer, se vai acertar com o Galo, se essas informações aí, né, procedem, de fato o jogador acertou com o Vasco, só está aguardando aí a questão do Palmeiras. Um amigo aqui postou agora no grupo de membros mais uma informação da galera do SBT Esportes, que o Rony ainda não acertou com o Galo, e tá propenso a aceitar a proposta do Vasco. Mais uma informação aqui nesse sentido. Cara, eu gostaria de ver o Rony no Vasco, porque é o que eu tô falando. Vai ser um jogador que vai trazer uma característica que hoje faz muita, mas muita falta ao nosso Vasco. E entendo que futuramente, né, de repente o Carille querendo jogar com jogadores de lado, como Rony e Adson e Verratti na frente, fica um time, né, interessante aí, família vascaína. Quero saber a sua opinião.
Antes da gente fechar aqui o nosso vídeo e falar sobre a situação do João Vitor, quero muito a sua opinião, eu queria trazer esse pequeno corte aqui da Jéssica, que deu um tapa sem mão no Thiagão. Vou colocar desse jeito. Se liga só. Jéssica, que eu te corto. Não, eu acho que nesse sentido só... me parece que às vezes falta esse senso de realidade pro Vasco. O Vasco encaminha para fazer mais um jogo, mais um ano de superação, de tentar equilibrar o jogo na superação, na camisa, na marcação. E muitas vezes a discussão é o Vasco com a bola no pé, o Vasco fazer um jogo envolvente, colocar o Paí para jogar junto com o Coutinho, envolver o adversário. Então acho que passa também por um alinhamento de expectativa. O Vasco não tem dinheiro para contratar e me parece que vai sofrer ao longo do ano. E aí? Fala comigo. Foi um tapa sem mão em você também? Ou você é aquele vascaíno da bola de cristal que tinha certeza absoluta que o Vasco não ia ganhar do Volta Redonda, ia fazer partidas pavorosas como a de segunda-feira contra o Sampaio Corrêa? Pelo menos aqui, Thiagão, eu assumo. Foi um tapa sem mão, porque de fato eu coloquei assim uma expectativa, não de brigar por títulos, de brigar nas primeiras colocações, não é isso, mas eu entendo que com o time que o Vasco estava ali, com esses jogadores de meio campo, eu imaginei também que nesse momento da temporada, por exemplo, o Adson estaria bem jogando como titular, que não é o caso, que nesse momento o Vasco também, né, já estaria ali com jogadores de beirada de campo, jogadores de mais velocidade na frente, o que não aconteceu. Então o Carille testou esse meio campo aí com mais qualidade, com mais recurso, e o Carille tinha que fazer exatamente isso, mas isso não caminhou. Isso não deu certo. Então é a hora de corrigir a rota. E não deu certo contra times, cara, que, né, o Volta Redonda, o Série C jogando absolutamente nada, e o que a gente viu contra o Sampaio Corrêa foi constrangedor, para não dizer outra coisa. É uma forma de jogar que você tem que jogar no lixo? Claro que não. Claro que não, né? Segura. De repente chega um ou outro jogador com essa característica de mais velocidade e aí melhora, né, pro Tietê, pro Jair, vão ter a condição de um passe longo, vai ter esse jogador para o time adversário não pressionar tanto, porque sabe que esse jogador pode ganhar em velocidade, então vai segurar um pouco mais, não vai marcar tão à frente assim, dificultando os jogadores do Vasco. Eu sei que nessa partida contra o Sampaio Corrêa nem foi o caso, tá? O Sampaio Corrêa jogou atrás da linha da bola e aí, mesmo assim, o time do Vasco teve muita dificuldade. Mas estou pegando aqui como exemplo a partida contra o Volta Redonda, que eu achei que esse jogador fez muita falta, essa característica de velocidade na frente. Então eu concordo com a Jéssica, é buscar o entendimento que, falei sobre isso ontem, né, o nosso time é limitado, o nosso time é ruim nesse momento, até pelas últimas atuações, então buscar organizar atrás, colocar jogadores com mais força física, porque time ruim corre, e aí, né, ter a esperança de chegar um ou outro jogador aí pra gente buscar essa questão aí de contra-atacar, ser um time reativo. Eu penso assim, eu concordo plenamente com a Jéssica, depois de tudo que eu vi até o presente momento, porque a gente não tá falando de uma partida ruim, a gente não tá falando de duas partidas, a gente está falando de atuações que são piores que 2020, que 2021, de Marquinhos Gabriel e Morato, de 2022, 23, 24. Cara, tá assustador ver o Vasco jogar, porque você não tem organização defensiva, você não tem posse de bola, você não tem contra-ataque, você não tem nada a não ser alguma escapada do PH e o Piton cruzando pro Verratti. Então, assim, é corrigir a rota, jogadores mais físicos. Eu concordo com a Jéssica, queria saber a opinião de vocês. E aí, para finalizar o nosso vídeo, vamos trocar uma ideia aqui sobre João Vitor. Tá na tela. O Cruzeiro formalizou uma proposta pelo João Vitor e tenta convencer o Vasco a fechar o negócio. Mas a diretoria vascaína, a princípio, não tem interesse em perder o seu zagueiro titular e faz jogo duro nas negociações. Pelo lado do Cruzeiro, Alexandre Matos é quem toca as conversas. Matos foi responsável por contratar João Vitor do Benfica quando estava no Vasco, no início do ano passado, e quer contar com o jogador no elenco celeste. A proposta que está na mesa inclui um salário alto, com valores que agradam o zagueiro e seus representantes. E aí tem uma questão aqui financeira para a gente tocar. Ó. O Vasco contratou João Vitor no início do ano passado. Até o momento, efetuou um pagamento de 500 mil euros, 2 milhões e 800. E tem parcelas atrasadas. Ainda restam 6 milhões e meio de euros, o equivalente a 37 milhões e meio. São 5 milhões e meio de euros restantes do valor fixo da transferência e mais 1 milhão de euros pela meta disparada no contrato com a permanência do Vasco na Série A do Brasileirão. O Cruzeiro tenta acertar a compra dos direitos econômicos do jogador pelos mesmos valores restantes que o Vasco teria de pagar. Com isso, restaria definir quem realizaria o repasse dos valores que o Benfica tem direito a receber. O clube português está ciente da conversa em curso entre os brasileiros. E aí,
o Pedrosa está informando aqui que o João Vitor gostou, né, da possibilidade do projeto de jogar no Cruzeiro, família vascaína. E assim, é um debate muito bom, porque quando eu olho para o atual elenco do Vasco, eu tenho certeza absoluta que o João Vitor é o melhor zagueiro do Vasco. Você não vai discordar de mim. Não tá jogando bem, não tá jogando nada, não consegue, né, subir mais um degrau, mostrar realmente que é esse jogador que vale 40, 42 milhões, de fato, concordo com você, não chega tanto, mas ele é o melhor zagueiro do Vasco. Um outro ponto que eu vou destacar é a questão física. Porque, como eu sempre falei com vocês e falo desde o ano passado, o Vasco é um time lento. O Vasco ainda é um time lento. Então você perder um zagueiro que é rápido, que tem uma condição física, que consegue fazer uma cobertura, eu concordo com você, não tá jogando aquilo, mas ainda assim é um zagueiro rápido. Ainda é um zagueiro que tem uma boa condição física. Mas aí, claro que a gente tem que levar em consideração a questão das lesões, dos cartões, que ficou fora várias vezes no ano passado por isso, terceiro cartão ou sendo expulso. Então tudo isso tem um peso na hora de avaliar. E até mesmo na questão, quem vai chegar? Faltando 17 dias para a janela fechar, quem o Vasco vai contratar? Vai ficar com Souza, Maurício Lemos, Oliveira e Freitas? Vai correr esse risco? Vai levar até a próxima janela aí você tentar a contratação de um zagueiro? Por isso que eu estou falando. É um bom debate. É um bom debate. Agora, assim, a minha opinião, já que o Vasco está num processo de reestruturação, já que o Vasco tem uma questão financeira aí, né, uma dificuldade financeira, Thiago, pelo que eu vejo em campo, olha só, posso até estar sendo meio 22, porque estou falando que ele é o melhor zagueiro do Vasco, mas como ele não consegue dar esse algo a mais, né, de um zagueiro de 40, 38, 42 milhões, eu não pensaria duas vezes. Duas vezes. Pagaria a passagem, Uber, lanche, primeira classe, vai com Deus. Vai com Deus. Se der aí pra tentar, sei lá, colocar um jogador do Cruzeiro no bolo, não dá não? Um pontinha lá do Cruzeiro, né, pra ajudar aqui, de repente, não sei. Vai com Deus. Cara, o Vasco ainda tem que pagar, né, como é que é? 37 milhões, 37 milhões, quase 38 milhões, mais a questão do gatilho. Pelo João Vitor, ainda, com toda essa dificuldade financeira, não, vai com Deus. Sinceramente, eu penso desse jeito, família. Gostaria da opinião de vocês, porque seria difícil segurar a zaga do Vasco aí com Souza, Maurício Lemos, Oliveira e Lucas Freitas. Eu acho que seria complicado, porque, como eu disse, é o melhor zagueiro do Vasco. Mas pensando nessa questão, custo-benefício, valores ainda que o Vasco tem que pagar pro Benfica, não, se livra disso logo. Se livra disso logo, cara. Porque eu acho... não sei se o João Vitor vai atingir esse patamar que a gente espera dele. Não sei, sinceramente não sei. Então, você ficando com essa dúvida e tendo esse caminhão de papel colorido para pagar ainda, vai com Deus. Na minha modesta opinião. Quero saber de vocês. Fui!